Agora com esse material que é o manual do aluno. Então, você vai pegar esse material, manual do aluno. Esse é o nosso material mais prático. Esse é o que nós vamos trabalhar aqui em como nós vamos realmente servir no reino e como nós podemos ajudar as pessoas a terem um encontro com Jesus de uma forma prática. Nós vamos trabalhar com esse material prático para que você tenha aí, então, uma responsabilidade a mais de se manter aceso, aí, de se manter em vigor. Queridos, esse material, ele tem, principalmente na sua primeira parte, uma exigência muito grande de compartilhamento e de coparticipação. Eu vou precisar mesmo que você me ajude a analisar um texto bíblico que nós temos aqui, na intenção de nós fazermos uma releitura do texto bíblico. Releitura é quando nós voltamos o nosso olhar para um texto que é conhecido, para um texto que nós já temos a prática, já temos o entendimento, mas a fim de extrair do texto algumas informações complementares que nos ajudem a uma mudança de paradigma. Então, sempre que a gente fala, vou fazer uma releitura de um texto, não é porque eu vou lê-lo pela segunda vez, mas é porque eu vou lê-lo, talvez segunda, terceira ou quarta vez, mas intencionalmente, com o propósito de extrair novas verdades, informações complementares, para que eu mude a prática do meu dia a dia. E é isso que nós vamos fazer. Mas eu quero começar com vocês, cadê o Gabriel? Me ajude aí. Contando um pouco da história da criação de todo esse material e da história de quem fundou, na verdade, essa organização. Se você perceber, você agora não está com o material da Every Home, você está em mãos com o material da Liga Bíblica. Nós trabalhamos em parceria, Liga Bíblica e Every Home. Um tem a prática, o outro tem a parte mais teórica, e nós entendemos que como o nosso propósito é o mesmo, de servir as igrejas, seria muito propício para o reino se nós uníssemos as nossas forças e ferramentas. Isso vem junto, reafirmado, uma das convicções que eu disse no início que nós temos, que sem unidade é impossível, nós fazermos a obra de Deus, e a unidade ajuda a promover a glória do Senhor. Então nós trabalhamos unidos, nós apresentamos uma outra organização, ela nos apresenta, nós compartilhamos ferramentas, porque a nossa visão é servir no reino e crescer no reino de Deus. Queridos, a história dessa organização começa com um casal, passa mais um, isso. Você não está vendo, é um fantasminha mesmo, está bem assim. Já partiu o senhor Chapman e a sua esposa, mas a organização começou com a história desse homem, um cristão que vivia a sua vida normal de servir na igreja, de trabalhar, mas que de repente esse homem, ele é acometido por uma enfermidade e ele passa então alguns meses internado em um hospital. Nesse momento, algumas pessoas começam a visitá-lo, e as pessoas vão na intenção de levar uma palavra de conforto, de estar com ele em solidariedade e de orar juntamente com esse servo do Senhor. No entanto, uma visita muda a história de tudo isso. O Sr. Chapman é visitado por um ancião que compartilha com ele da palavra, que compartilha com ele da solidariedade, mas em uma visita muito rápida diz: o meu objetivo aqui é orar pela sua vida, e eu quero orar por dois propósitos. O primeiro é para que Deus restabeleça a sua saúde e que você saia rapidamente desse hospital. E o segundo é para que Deus revele ao seu coração o propósito que Ele tem para a sua vida e como você pode se tornar um servo útil no reino de Deus. O Sr. Chapman sempre narrou que essa oração o incomodou profundamente, porque ele dizia: como assim? Alguém quer orar pela minha vida, para que eu entenda o propósito de Deus e para que eu me torne útil no reino de Deus. Eu já sou um cristão, eu já sou um servo, eu estou na igreja e tudo, mas acontece que logo depois esse homem passa pela sua recuperação de uma forma rápida, sai do hospital, mas a segunda oração ainda ficava ecoando na sua mente. Que história é essa de ter um propósito? Que história é essa de ser útil no reino de Deus? Chapman está em uma viagem com a sua esposa de férias, logo depois de todo esse acontecimento, e assim que ele chega no hotel, ele vai então fazer uma averiguação do quarto que ele está hospedado, e ele abre a gaveta de uma cômoda que tem do lado da cama.
O que esse homem encontra? O hotel era limpinho, bem higienizado, então o que ele encontra? Não era barata, não tinha nenhum bicho. Ele encontra uma Bíblia. É comum nós acharmos em hotéis Bíblias ou o Novo Testamento. Quando esse homem abre a gaveta e percebe uma Bíblia, ele diz: é esse o propósito de Deus na minha vida. Se os hotéis têm um exemplar da Escritura dentro dos seus quartos, por que toda casa no mundo não tem um exemplar da Escritura? Ele disse: nem todas as casas têm acesso à palavra de Deus. Esse homem então volta das suas férias empolgado com o entendimento que Deus tinha um propósito na sua vida. Ele junta um dinheiro que tinha, compra 100 exemplares da Bíblia e começa a distribuir na sua vizinhança, batendo de porta em porta, dizendo: olha, eu sou Chapman, eu moro na rua tal, há tantos anos, e Deus tem me dado a visão de vir à sua casa, eu quero te presentear com um exemplar da Bíblia. Mas esse homem não soltava o exemplar da Bíblia quando alguém segurava. Ele segurava junto e dizia: mas eu só posso lhe dar essa Bíblia se você se comprometer a ler essa Bíblia e eu puder voltar na sua casa para juntos nós estudarmos essa Bíblia. Dentro de um mês ele distribui 100 Bíblias com a proposta de voltar de casa em casa, entra em contato com alguns amigos, conta tudo o que estava acontecendo, eles se reúnem e eles compram 1000 Bíblias e as Bíblias começam a ser distribuídas. Hoje a Liga Bíblica está presente nos 5 continentes, alcançando milhões e milhões de lares, compartilhando da Escritura Sagrada. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, e quando nós nos aplicamos a realmente realizar o propósito de Deus na nossa vida, uma simples ação pode levar o mundo inteiro a conhecer da graça de Jesus. Temos que sair daqui hoje então atentos com isso. Qual é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós? O que Deus deseja que nós realmente estejamos fazendo e como nos aplicarmos dentro do reino de Deus. Então, queridos, vá comigo para a sua página de número 7. A página de número 7 e a página de número 6, elas trabalham em concordância uma com a outra. Nós temos as mesmas expressões de uma página e de outra, sempre na intenção de entendermos aí como se complementam. A intenção da figura é para que você se lembre sempre dessa figura e você tenha isso na sua mente. Então, eu quero ir aqui muito rapidamente com você na página de número 7, para que você complete os espaços e nós venhamos avançar um pouco mais. Você tem aí uma afirmação dizendo: a Liga Bíblica Internacional deseja ver vidas transformadas por meio de Jesus Cristo. Cadê o Gabriel? Pode avançar comigo um pouquinho, Gabriel. Mais um. Mais um. Mais um ainda. Mais um. Isso. Obrigado. A Liga Bíblica, então, tem essa proposta de ver vidas transformadas por meio de Jesus Cristo. Pessoas que estão vivendo uma vida desesperançosa, mas que de repente, pelo contato com a palavra, pela experiência com Jesus, as suas vidas são inspiradas novamente, motivadas a viver a alegria da vida e a vida plena que há em Jesus. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que é importante que as pessoas também tenham um compromisso. Escreva a segunda palavra aí: compromisso com a igreja local. Nós não queremos gerar pessoas, nós não queremos que as pessoas tenham uma experiência com Cristo e estejam vivendo de forma isolada na sua experiência. Mas se as pessoas têm um novo nascimento, se as pessoas têm agora a convicção de uma nova vida, é preciso que elas sejam inseridas em uma nova família, e esta é a família de Jesus, que é a igreja local. Por isso é importante nós pensarmos que a partir de agora, nós vamos falar desse conceito de evangelismo, de algumas ferramentas de evangelismo, na intenção de trazer as pessoas para Jesus, mas também de trazer as pessoas para a igreja de Jesus, em ter esse compromisso. A Liga Bíblica faz isso através de algumas ferramentas: distribuição de Bíblias, treinamentos, materiais bíblicos e assessoria à igreja. Bíblias, materiais bíblicos, treinamentos e assessoria à igreja local, ou mentoreio à igreja local. Todo mundo guardou as 4 palavras? Bíblia, treinamentos,
materiais bíblicos e assessoria à igreja. Posso apagar o quadro? Bíblia, treinamentos, materiais bíblicos e assessoria à igreja. Como que nós fazemos isso? A Liga Bíblica tem o Projeto Filipe, são os dois últimos espaços aí, Projeto Filipe, onde nós trabalhamos essa proposta de crescimento da igreja ou de evangelismo prático, e o Instituto de Plantação de Igreja, que é justamente para fundarmos novas igrejas. Mas nós vamos nos deter hoje só no Projeto Filipe, que é multiplicação e crescimento de igreja. Projeto Filipe, Instituto de Plantação de Igrejas. E há um último espaço, uma última lacuna que diz, para compreender os resultados, a Liga Bíblica Internacional pede que os líderes do Projeto Filipe proporcionem relatórios ministeriais. Queridos, hoje nós não temos mais trabalhado como nós fizemos nos últimos 56 anos de organização. Durante 56 anos, a Every Home distribuiu literatura, material evangelístico e tantas outras ferramentas. Nós éramos, na verdade, distribuidores, nós ajudávamos e doávamos tudo isso para a igreja. De 3 anos para cá, nós entendemos que nós não somos mais doadores, mas nós firmamos parceria com as igrejas. Nós continuamos fornecendo todo o material, toda a capacitação, todo o treinamento gratuitamente. Nós não cobramos pelo material, nós doamos o material. Mas nós só o doamos agora quando a igreja se propõe também a ser parceira conosco no ministério. E a parceria, um dos principais, ou a fundamental, a base para a nossa parceria, está justamente em relatórios. Porque tudo isso que você recebeu hoje de material, quanto você pagou por esse material? Sabe por quê? Porque alguém já pagou. Não existe nada de graça, essa é a verdade. Alguém está pagando. Alguém pagou por toda a confecção desse material e não é um custo muito barato. Impressão e gráfica no Brasil hoje são extremamente caros. Todo o material que você tem nas mãos, alguém está entendendo que Deus deu a ele o propósito, Deus deu a ele a convicção de servir e abençoar as igrejas através do sustento financeiro para a impressão de material, capacitação e para que o material chegue até a sua igreja. Mas essas pessoas precisam receber um feedback dizendo que o material está sendo usado. É por isso que eu pedi você, por exemplo, marque a Every Home quando você tirar uma foto, porque para mim é importante, porque quando eu monto o meu relatório no início do mês, eu coloco essas fotos e digo, o pessoal estava lá. Está vendo essa carinha aqui, esse rostinho? Esse estava no treinamento. Está vendo essa igreja aqui? Eram essas pessoas que eram dessa igreja. E eles entendem que bom, Deus está abençoando. O nosso recurso chegou e o recurso foi repartido com cada igreja. Então, para isso acontecer hoje, nós estamos à disposição de continuar servindo. Mas uma coisa muito séria para nós hoje são relatórios. Nós sempre pedimos agora às igrejas que são parceiras que o pastor, então, destaque uma pessoa dentro da igreja, e não pode ser o pastor, para que seja o nosso semeador missionário. A pessoa que mantém um contato direto, a pessoa a quem nós mandamos o modelo de relatório, ela nos presta o relatório no final do mês. A pessoa que trabalha a fomentação desse processo com cada membro da igreja, porque uma coisa é muito comum acontecer. A gente vem aqui hoje, se reúne, está todo mundo animado, amém, glória a Deus, aleluia. Terça-feira a gente volta à vida normal. O dia a dia nos consome. Então nós queremos alguém dentro da igreja que vai respirar isso, que vai pensar nisso, que vai sonhar com isso e que vai sacudir os nossos membros dizendo, acorda que você está babando. Vamos lá, tem um estudo bíblico para fazer, tem uma visita para realizar, tem uma ação para ser resolvida. E por que nós não queremos o pastor? Porque pastor tem coisa demais para fazer. E vai chegar no final do mês e ele vai dizer, olha, eu tenho 2 visitas para fazer, ou eu vou preencher o relatório. Sabe o que o pastor vai fazer? As 2 visitas. E o relatório vai ficar para o mês seguinte. Aí sabe o que eu vou fazer no dia 5? Eu vou ter que fazer o relatório. Porque eu não vou ter uma visita para fazer, para eu dizer para o meu chefe, olha, eu tenho uma visita para fazer. Então, assim, a gente pede, pastor, escolha alguém, porque aí eu posso perturbar essa pessoa. Eu não vou ter coragem de ligar para o pastor e dizer, pastor, o senhor está furando comigo no relatório. Mas para o semeador eu vou ter coragem, vou dizer, fulano, você está vacilando comigo no relatório. E eu vou falar com o seu pastor. Aí a conversa fica mais estreita e a coisa funciona melhor, entendeu? Então, por isso que a gente pede que não seja o pastor, porque eu não tenho como apertar o pastor, eu tenho como apertar apenas o semeador. Então, para nós, o relatório é muito importante, isso nos ajuda. Passe comigo mais uma página,
e vamos entender aí o fundamento do projeto Filipe. Quem está no som, se puder me ajudar aumentando o microfone só um pouquinho, porque eu posso falar mais baixo e eu consigo chegar até o final. Me ajuda também. Obrigado. Queridos, por que você acha que a estratégia que nós vamos utilizar chama-se Projeto Filipe? Você tem aí na sua apostila 3 opções. Qual delas você marcaria? Olha aí na página de número 8, logo em cima, você tem 3 opções. A letra A, é isso? Eu vi? B? Não, é claro que a letra C. O nosso projeto é baseado no texto de Atos, no capítulo 8, a história de Filipe e do etíope. E é um dos textos que mais tem me chamado particularmente a atenção quando nós falamos sobre a prática do evangelismo, mais um evangelismo relacional. Foi feita uma pesquisa ultimamente pelo Instituto Alvo aqui no Brasil, perguntando sobre as formas que as pessoas aceitaram Jesus. 52% dos entrevistados afirmaram ter aceitado Jesus por causa ou através do evangelismo relacional. E é um disparate com as outras formas. Todas têm a sua eficiência, todas alcançam pessoas. Distribuição de folheto, nós trabalhamos com material impresso. Distribuição de folheto, programa de rádio, evangelismo de impacto, mensagens, série de conferências, tudo isso. Mas a que mais se destaca é o evangelismo relacional. E nesse texto de Atos, capítulo 8, nós temos uma das mais fortes experiências, ou um dos maiores ensinamentos, quando falamos de evangelismo intencional. E é esse texto que eu quero te chamar então, para nós fazermos uma releitura hoje, e a partir dele pensarmos em toda uma estratégia que pode ser então desenvolvida. Então, querido, foca agora comigo no texto, página 8, texto de Atos 8, do capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 40, e eu quero trabalhar aqui com vocês a proposta de um estudo indutivo. O estudo indutivo ele é baseado em 3 tipos de perguntas: observação, interpretação e aplicação. Observação é extrair somente o que o texto diz. Nós não acrescentamos nada, só o que o texto diz. Interpretação, nós podemos então ver alguns pormenores por trás das linhas do texto e interpretarmos algumas coisas que acontecem. E a aplicação é como nós trazemos o texto para ter então uma validade, uma proposta sobre a nossa vida. Ok? Então vamos ler comigo aí do verso 26 ao verso de número 30. O texto nos diz: um anjo do Senhor falou com Filipe e disse: prepare-se e vá para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém e vai até Gaza. Aquela estrada é deserta. Ele então se preparou e partiu. E no caminho encontrou um homem etíope que era eunuco. Ele era um alto oficial de Candace, a rainha da Etiópia, encarregado de todo o tesouro dela. Ele estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus. Sentado em sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: vá até aquela carruagem e fique perto dela. Filipe correu para perto da carruagem, ouviu o eunuco lendo o livro do profeta Isaías e então disse: o Senhor realmente entende o que está lendo? Então, baseado nesse texto, na parte que lemos, vamos pensar aqui comigo. Vamos observar o texto. Quem falou com Filipe? O anjo? O Espírito? Nós temos as 2 formas aqui expressas. No primeiro momento nós temos o anjo, no segundo momento nós temos o Espírito. Entendendo aqui, claro, que todas as vezes que o texto fala do anjo do Senhor, em muitos momentos a Bíblia se refere como o próprio Deus se manifestando. O anjo do Senhor, alguém semelhante ao Filho do Homem, são expressões da manifestação de Deus. E quando nós temos aqui então o anjo, e temos a figura do Espírito, o entendimento comum é que o próprio Deus está falando com Filipe, ok? Outra coisa importante que nós vamos pensar aí nesse texto: qual é a ordem ou a primeira ordem que Filipe recebe? Prepare-se. Quando você ouve alguém te falando prepare-se, o que você imagina? Alguém te diz prepara. O que você imagina?
Vai ter batalha? Vai encontrar algo importante? Estar pronto para uma oportunidade? E quando prepare-se, significa apenas prepare-se, se capacite. Não que haja algo difícil, não que haja algo importante, não que haja algo onde talvez seja um confronto, mas onde prepare-se significa, coloque informações, se alimente, se organize. Esse aqui pode ter as duas conotações. Prepare-se porque o caminho é deserto, ou seja, você vai encontrar dificuldades, mas ao mesmo tempo prepare-se porque você tem algo para realizar. Ou seja, recolha as informações necessárias e se alimente com essas informações da forma que for preciso. Outra coisa aí, o texto fala então que sempre, logo que ele ouve essa orientação, o que Filipe faz? O que o texto diz? Ele se preparou e partiu. Ordem dada, ordem cumprida. Agora, interpretação. Vocês acham que é fácil ou que foi difícil para Filipe obedecer? Foi difícil? Por que foi difícil? Porque era deserto, algo novo, ok? Tem alguém que acha que foi fácil? Por que foi fácil? Por causa da relação que ele tinha com o Senhor. A interpretação, diga. E por isso foi fácil ou difícil? Foi difícil. A interpretação, ela nos dá a liberdade de pensarmos em alguns aspectos, desde que a interpretação não fira o princípio do texto. E aqui nós temos a liberdade para achar que foi fácil ou que foi difícil. Foi fácil porque Filipe já estava acostumado a ouvir a voz de Deus, Filipe já estava envolvido, Filipe já entendia o propósito, foi fácil. Foi difícil porque a estrada era deserta, porque era algo novo, exigiria sair do conforto da sua vida. Aí nós podemos pensar em 1001 coisas. Vamos mais um pouquinho no texto, que a gente vai juntar tudo isso na nossa experiência. Quando ele então sai, ele se prepara, no caminho ele encontra um homem. Quais são as características desse homem que ele encontra? Ele era um etíope, ele era um eunuco, alto oficial da rainha, encarregado do tesouro. Esse homem voltava de Jerusalém. Qual a característica de quem estava voltando de Jerusalém? Ele tinha ido adorar, então é alguém que tinha ido buscar a presença de Deus. Esse homem era um entendedor, ou talvez alguém que acreditava que os profetas eram homens de Deus, estava lendo a Escritura porque era um adorador em potencial. Mais alguma informação? Essas informações nos fazem perceber então que este era um homem comprometido, porque para ser eunuco você era comprometido, ou alguém tinha te colocado na condição de ser comprometido, porque o eunuco era tanto um voluntário quanto forçado a assumir essa posição. O homem era de confiança, porque ele guardava o tesouro, provavelmente um homem de caráter, um homem honesto. O texto me diz que esse homem era alguém que tinha desejo por Deus, necessidade de Deus, porque ele tinha ido a um contexto religioso, mas ao mesmo tempo esse homem era religioso. Então ele foi no momento de peregrinação. Esse homem era um romeiro, ele tinha ido para a Romaria, lá em Jerusalém, como o pessoal vai aqui também para a Romaria, ele tinha ido à Romaria. Então é alguém que tinha uma característica comum, que nós encontramos muito no nosso contexto. E aí, segue comigo para fechar essa interpretação do texto. Olha que coisa interessante. Esse homem estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus. Sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então o anjo disse o que agora, ou o Espírito diz o que a Filipe? Qual é a ordem? Fica perto da carruagem. E Filipe então fez o quê? Correu para perto da carruagem. E mais o que ele faz? Ouviu. Ok. Queridos, vamos pensar agora no nosso contexto diário de evangelização.
Nós vamos criar agora 2 grupos de pessoas para serem evangelizadas. O grupo dos etíopes e o grupo das pessoas que não são etíopes. O grupo dos etíopes são pessoas que Deus já está movendo neles de alguma maneira. São pessoas que têm um conceito de honestidade, de caráter, de fidelidade, de comprometimento. São pessoas que nós podemos olhar como pessoas que são honestas, mas ao mesmo tempo os etíopes são pessoas que consideram a Escritura como palavra de Deus ou como livro religioso considerável. São pessoas que têm um conceito religioso e têm uma necessidade de adoração, por mais que estejam adorando a um Deus que não representa o Deus que nós entendemos ser o único. Você conhece à sua volta pessoas que têm essas características? Religioso, acredita na palavra, tem um senso de adoração, são pessoas de bom caráter, são pessoas honestas, são pessoas relacionáveis com facilidade. Conhece um grupo de gente assim? Mas pessoas assim que ainda não se depararam com a graça de Cristo? Sim. Essas pessoas são mais fáceis de evangelizar ou mais difíceis? Mais difíceis? Ou talvez nós não tenhamos a ferramenta exata para ativar o coração dessas pessoas. Nós vamos nos deparar com isso para frente. Há pessoas que têm todas essas características, mas que são fechadas de relacionamento e vivem dentro da sua crendice. E há pessoas com essas características que são completamente abertas a nós apresentarmos a ela uma verdade. Esse grupo de etíopes é o grupo que nós vamos desenvolver agora ferramentas para trabalhar. Porque fora desse grupo, nós temos um grupo muito difícil de ser alcançado. Por exemplo, pessoas que não consideram a Bíblia como palavra. É fácil de alcançar? Não, porque as pessoas já se fecham dizendo, a Bíblia é papel e papel aceita todas as coisas. Uma dificuldade. Pessoas que não têm um conceito religioso ou de adoração. Quando nós chegamos com o conceito de Deus, elas dizem, eu não quero isso para a minha vida. Pessoas que são fechadas na sua convicção religiosa, entendendo que a sua convicção religiosa é única e suficiente para elas. Quando a gente chega com qualquer outro conceito, ela diz, não, eu estou satisfeito com a minha religião, eu não quero outra. Ou pessoas que estão fora deste padrão de moralidade, de caráter, de honestidade, de alguém que teme ou alguém que é relacionável. Essas pessoas precisam de Cristo? Precisam e muito. Só que muitas vezes a grande dificuldade da igreja a avançar em ações evangelísticas é porque nós queremos começar justamente com as pessoas que estão no nível 5 de dificuldade. E nós não começamos no nível 1. Tudo que nós fazemos na vida, nós começamos por qual nível? Pelo 1. Sempre a gente começa pelo nível mais baixo. E à medida que nós então vamos entendendo como lidar com certo nível, nós avançamos, avançamos e avançamos. Eu tenho percebido que muitas igrejas, no afã de alcançar, e estão corretíssimas, porque a urgência é muito grande, a igreja reúne as pessoas e expõe as pessoas no nível 5. E sabe o que acontece? Frustração, decepção, cansaço. E as pessoas dizem, isso não é para mim. Eu não tenho dom, eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito para isso. E aí a igreja está sempre naquela condição de que 2 ou 3 fazem o evangelismo. 2 ou 3 compram a briga. Se nós começarmos pelo grupo dos etíopes, nós vamos dar oportunidade a todas as pessoas da igreja a irem entendendo o processo de evangelismo. E à medida que elas crescerem com o etíope, à medida que elas avançarem no evangelismo com os etíopes, elas mesmas vão sentir-se confiantes e capacitadas para ir para o nível 2, para o nível 3, até chegarmos ao nível que a pessoa tiver que chegar. Mas enquanto, quero aqui abrir um parênteses muito grande, enquanto focamos aqui os etíopes, os outros grupos precisam ser alcançados. Vamos trabalhar aqui o evangelismo relacional, mas enquanto trabalhamos o evangelismo relacional, outros métodos podem e devem ser usados pela igreja. Então não estou dizendo que este é o único, mas estou dizendo que esse é um dos métodos que nós podemos usar. Ok? Agora vamos pensar então na prática do evangelismo exposta nesse texto. Olha que interessante que começa a acontecer
a partir então do verso de número 29. O texto me diz que então o Espírito disse a Felipe, faz o quê? Vá até aquela carruagem e faça o quê? Fique perto dela. Lembram que a estrada era o quê? Deserta. Imagine você dirigindo em uma estrada deserta. Uma estrada onde você tem a possibilidade de ser assaltado, de ser abordado. E você está no seu carro tranquilamente viajando a 40, 50 km por hora. De repente você vê que alguém se aproxima do seu carro. O que você faz? Aumenta a velocidade. Queridos, eu não consigo imaginar a figura do etíope, alguém importante, alguém que trabalhava com a rainha, alguém que era responsável pelos tesouros, em uma carruagem, em um caminho deserto, e de repente se aproxima Felipe. E ele não diz para quem estava na direção da sua carruagem, acelera, avança. É por isso que o texto, para mim, o anjo diz a Felipe, prepare-se. Prepare-se no conhecimento e prepare-se fisicamente. Porque você vai ter que estar do lado da carruagem. E olha o que o texto me diz. O texto me diz que ele vai até a carruagem e fique perto dela. Felipe fez o quê? Correu. O sujeito se colocou do lado da carruagem correndo. Literalmente. A carruagem avança, eu avanço. A carruagem diminui, eu digo, graças a Deus, porque ela diminui a velocidade, eu diminuo a minha. Mas Felipe se coloca à disposição ao lado da carruagem, até que ele consegue ser visto, até que ele consegue se passar por uma pessoa que não emitia nenhuma ameaça, alguém que não oferecia nenhum risco, e alguém que poderia ser confiável. O grande segredo do evangelismo é nós nos colocarmos do lado das pessoas e nos tornarmos visíveis, sermos vistos como pessoas que não oferecem nenhum risco e nos tornarmos pessoas confiáveis. Esse é o maior segredo do evangelismo relacional. As pessoas precisam nos ver como pessoas confiáveis. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que correr ou caminhar muito ao lado da carruagem. O problema é que nós queremos chegar já diante das pessoas, apresentar o evangelho no primeiro contato. Já colocar toda a nossa convicção religiosa ou a nossa convicção de fé num primeiro encontro, sem antes caminhar com as pessoas e permitir que as pessoas vejam em nós alguém de confiança. Para dizer, o que essa pessoa está me dizendo, eu posso ouvir porque ela é de confiança. Uma segunda característica muito importante, extremamente importante, depois que ele corre e chega perto da carruagem, o que ele faz? Ele ouve. A primeira coisa que nós fazemos quando queremos evangelizar alguém, o que é? Falar. Nós já chegamos dizendo, nós somos o dono da verdade, nós sabemos de todas as coisas. Nós desconsideramos com isso a experiência que a pessoa tem, nós desconsideramos a possibilidade dessa pessoa ter um conhecimento de Deus, nós desconsideramos o fato de querer entender o que a pessoa realmente sente diante de Deus. O texto me diz que quando Felipe vai, e por isso ele tem que se preparar, porque é uma prática. Ouvir as pessoas não é algo que nós adquirimos de um tempo para o outro. Geralmente a gente chega e fala, e fala, e fala, e fala. O texto diz que esse homem então caminha, se coloca como visível, como alguém que não oferecia risco e como alguém confiável. E depois então que ele cria toda essa proximidade, ele faz o quê? Ouve. Ele para e diz, deixa eu saber, deixa eu entender, deixa eu compreender a partir de onde que eu vou evangelizar tal pessoa. Porque algumas pessoas, se você parar para ouvir, você vai entender o seguinte, eu preciso evangelizar com uma palavra de alento. Eu preciso evangelizar com uma palavra de conforto. Opa, aqui eu evangelizo com uma palavra de exortação. Ali eu evangelizo com uma palavra de confronto. É muito mais eficaz quando eu identifico as formas de abordagem de cada pessoa. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente e cada pessoa reage de uma forma diferente quando nós nos conectamos com a necessidade dela. Quando o texto então me diz que esse homem chega, se aproxima e ouve. Quando esse homem ouve, ele consegue interpretar
entender, ler o que estava acontecendo à sua volta. Então ele ouviu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías, e aí o que ele faz? O que ele faz quando ele ouve que ele lia o profeta Isaías? Ele faz uma pergunta. Mesmo depois que ele entende a necessidade, ele não começa por afirmações. Ah, você está carente? Deixa eu te falar, Jesus supre todos. Não, peraí, eu não sei qual é o motivo da sua carência ainda. Esse homem então, quando ouve, ele diz o seguinte: você entende o que você está lendo? Ele faz perguntas expiatórias. Ele quer saber justamente onde pisar. Ele quer saber onde ele vai caminhar. Ele quer saber como que ele vai avançar. Queridos, vai se tornar muito mais eficaz o nosso evangelismo quando nós começarmos a perguntar antes de nós afirmarmos qualquer coisa. Porque talvez a pessoa que nós queremos evangelizar, essa pessoa tenha já um entendimento amplo de Deus, e nós vamos lidar com ele como se nada soubesse. Ou talvez nós vamos perguntar algumas coisas e nós vamos perceber que a pessoa não sabe nada, e nós temos que começar do zero. Volta comigo para o texto. O homem então respondeu o quê? Como posso realmente entender se ninguém? E aí o que ele faz depois que ele responde? Ele convida. Queridos, quando nós somos convidados para entrar na vida de alguém, para explicar acerca de Jesus, acabou, essa pessoa é de Cristo. Agora, quando nós tentamos invadir, empurrar a porta, forçar a entrada, quantas e quantas vezes nós somos rejeitados? Porque à medida que nós empurramos, a pessoa empurra do lado contrário. Diga para mim, quantas vezes você chegou com a afirmação da sua fé para alguém, e a pessoa empurra a convicção dela da fé para o seu lado? Só pelo fato de uma coisa, dela dizer: você não sabe quem eu sou. Você ainda não se tornou confiável. Eu não te dei espaço para você entrar. Por exemplo, eu não gosto que ninguém invada a minha vida. Eu não gosto que ninguém me diga o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu não sei você, eu não gosto. Agora, quando a pessoa caminha comigo, quando a pessoa é confiável, quando a pessoa interpreta e entende a minha necessidade, quando a pessoa se dispõe dizendo como que eu posso ajudar, ou o que está acontecendo, aí eu me abro e convido a pessoa para entrar. Eu sou uma pessoa extremamente difícil. Se o mundo fosse igual a mim, a gente estava perdido. Graças a Deus que há diversidade de pessoas. Eu fico pensando que nós nos deparamos com muitas pessoas como eu quando vamos evangelizar. E ainda nós nos deparamos com pessoas muito mais fáceis e melhores do que eu. Mas quando nós chegamos de uma forma indevida, as pessoas nos mostram o seu pior. A indiferença, a resistência e a resiliência contra tudo aquilo que nós falamos. Eu conheço um jovem que se converteu, veio de uma família normal, católica, sem serem muitos praticantes, mas a partir da sua conversão, a família encheu a casa de santos. Não tinha essa imagem na casa, mas quando ele converteu, a família encheu a casa de santos. Era uma resistência dizendo: opa, se alguém está mudando, nós temos que fazer algo mais. E a casa se fecha. Entende a sutileza do texto? Quando o texto então me diz que o Senhor realmente entende o que lê, o homem respondeu: como posso? E ele convida. Quando ele convida Filipe para subir na carruagem, a passagem da escritura que o turco estava lendo era esta. E aí lemos a passagem de Isaías. E então o eunuco perguntou a Filipe: por favor, me diga de quem o profeta está falando. Esse homem então entendia que Isaías era um profeta de Deus. A dúvida desse homem é sobre quem esse homem fala. Olha o que ele pergunta aí, não é isso que ele diz? Sobre quem ele está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Agora olha que lindo. Então Filipe começou a explicar-lhe a passagem da escritura, e por meio dela anunciou ao eunuco as boas novas a respeito de quem? Queridos, Filipe é extremamente inteligente. Filipe diz: qual a sua necessidade? É essa? Ok.
Então deixa eu responder a sua necessidade. E caminhou com a necessidade até chegar a Jesus. Lembra do jovem que eu disse que queria saber sobre a questão da evolução, OVNIs e extraterrestres? Eu sentei com ele. E a partir dos OVNIs, nós caminhamos até Jesus. É uma viagem, tanto, é um negócio intergaláctico, mas Deus é criador de todas as coisas, então vamos partir do princípio da necessidade. Então pense comigo, você acha que é aplicável esse método no seu dia a dia? Para você alcançar as pessoas com quem você se relaciona. Não estou nem dizendo ainda de pessoas longe, estou falando de pessoas que você se relaciona. É um método que pode ser usado, você se aproximar de alguém, caminhar com essa pessoa, se permitir ser visto como uma pessoa confiável, tentar entender a necessidade e as dúvidas dessa pessoa, esperar que essa pessoa te convide para entrar na vida dela, a partir do momento que você entrar na vida dela, você analisar como ela está vivendo com Deus, e a partir da necessidade mais íntima, você então expor a Escritura até chegar a Jesus. Você acha que isso é útil ou é aplicável no seu dia a dia? Sim? Levanta a mão, só para eu saber com quem eu vou caminhar daqui para frente. Se você não levantou a mão, porque não é útil para você, não é isso? Então eu quero te mostrar então como isso pode ser aplicável e olha o resultado. Vá comigo um pouquinho a mais no texto para a gente sair do texto e ir para a parte prática. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água e o eunuco então disse: olhe a água, o que me impede de ser batizado? Novamente, quem toma a decisão aqui? Quem toma a iniciativa de ter uma mudança de vida? O eunuco. Esse método trabalha uma das coisas mais difíceis na nossa vida cristã. A ansiedade de ver as pessoas diante de Jesus. Porque nós somos afoitos. A gente quer logo fazer a pergunta, a gente quer logo fazer o convite, a gente quer logo fazer o apelo, a gente quer logo fazer a ponte de ligação, e a gente não espera o tempo de cada pessoa. Cada pessoa tem um tempo devido. Então, quando esse homem faz essa pergunta, o texto me diz que Filipe então afirma, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o oficial disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, e ambos deles entraram aonde? Na água, e Filipe o batizou. Olha o verso 39, que lindo. Saindo da água, o Espírito do Senhor pegou Filipe, o levou embora, o eunuco nunca mais o viu, mas seguiu o seu caminho cheio de alegria. Entende quando a pessoa toma a decisão? Ela toma a decisão por Jesus, ela toma a decisão de publicamente testemunhar da sua fé, e ela muda a perspectiva de vida. Esse sujeito sai dali dizendo o seguinte: eu tomei uma decisão com Jesus. Não foi algo forçado, não foi uma emoção, mas foi uma decisão construída a partir de uma caminhada e de um entendimento de quem era Deus a partir da minha necessidade. É algo que ninguém mais arranca. Porque quando você conduz no sentido de mostrar a verdade, quando você conduz no sentido de fazer o confronto, de que ele toma uma decisão, ele pode dizer: não, foi fulano que me fez pensar nisso. Mas agora, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele tem iniciativa, quando ele tem as tomadas de decisão, quando ele decide as coisas, ele diz: fui eu que fiz. Ninguém me ensinou, ninguém me forçou, fui eu que fiz. E o texto termina falando que Filipe sai numa outra direção e Filipe continua fazendo a mesma coisa. O entendimento de que nós somos Filipes usados por Deus é o entendimento que a nossa vida de evangelismo ela é contínua. Ela não termina no momento em que alguém se converte. Isso termina com mas a vida continua com outras pessoas. Porque enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, nós servimos e nós glorificamos ao nome do Senhor. Amém? Então vamos pensar comigo aí de forma prática. Vá comigo para a página de número 9. Nós vamos fazer 3 coisas. A primeira delas, colocar a palavra de Deus na mão das pessoas e convidá-las a ler a Escritura. Nós queremos 3 coisas porque o projeto se resume nessas 3 coisas. Colocar a palavra de Deus na mão das pessoas e convidá-las a ler a Escritura. Segunda coisa, nós precisamos dedicar tempo para cada pessoa. Dedicar tempo
a cada pessoa. E número 3, nós queremos guiar cada pessoa a se comprometer com Jesus e com a sua igreja. Então, número 1, nós queremos levar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus na mão das pessoas e convidá-las a ler da Escritura. Número 2, nós queremos dedicar tempo a cada pessoa. E número 3, nós queremos guiar cada pessoa a se comprometer com Jesus e com a sua igreja. Ok? Avance comigo para a página número 11. Mais um, por favor. Mais um. Isso. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar 2 conceitos. Filipe e quem é a outra pessoa? É melhor tratá-lo como etíope, porque nem todo etíope é eunuco. Então, Filipe e o etíope, ok? Segunda coisa, nós vamos trabalhar agora um conceito do que nós chamamos de novos contatos. Então, abre aí a sua página 11. O que é que nós definimos como novo contato? A Liga Bíblica Internacional define como novo contato pessoas que têm recebido algum tipo de material das Escrituras e a quem você planeja ver novamente. Então, página 11, 2 espaços. A palavra é pessoas e que você planeja ver novamente. Então, novo contato não é aquela pessoa que você aborda na rua, entrega um folheto dizendo que Jesus te abençoe, está aqui uma palavra de Deus ou uma mensagem de Deus para a sua vida. Não, esse é alguém que você abordou na rua para compartilhar um folheto ou compartilhar uma mensagem evangelística. Amém por isso. Novo contato é aquele que você diz, eu tenho aqui algo para você, mas que você já está na mente, intencionalmente dizendo, eu vou voltar nessa pessoa. Lembra do Sr. Chapman? Ele entregava uma Bíblia e dizia o quê? Eu só posso te dar essa Bíblia se você se comprometer a ler e me permitir voltar, porque a intenção é do evangelismo relacional. Aqui nós não vamos usar essa estratégia de dizer, te dou um presente só se você deixar eu voltar. Não. Mas nós vamos presentear as pessoas com algumas coisas relacionadas à Escritura Sagrada, mas intencionalmente nós já estamos trabalhando a perspectiva de voltar. Avance comigo, eu quero inverter, eu quero fazer com você agora a página 12 e a gente volta na página 11. Então avance um comigo, ixi, não vai dar, quase não vai dar para ver. Você tem aí os seus círculos de influência. Queridos, círculos de influência todos nós temos, mas cada um tem o seu. Nem sempre as pessoas que estão à sua volta conseguem agregar ou conseguem relacionar-se com as pessoas do seu ciclo de influência. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade exclusiva pelo ciclo de influência que nós temos. Nesse ciclo menorzinho aí, o cinza mais escuro, você vai escrever família. É o seu primeiro círculo de influência. Seu pai, sua mãe, seus filhos e seus avós e tios do primeiro grau. Ciclo de influência, família. O segundo ciclo você vai escrever vizinhos e familiares. Aí entra primos, entra tio de segundo grau, tio avô, tio bisneto, aquela confusão toda que a nossa família arruma. Gente que a gente nunca imagina dizer da família. Então esses são familiares. E ainda tem os seus vizinhos. O ciclo de número 3, você vai colocar amigos de trabalho e amigos de uma forma geral, ou colegas de trabalho e amigos. E o último ciclo, você vai colocar outros, ou até mesmo pessoas que visitam a igreja. Todo mundo completou todos os ciclos? Ok. Agora diga para mim aí, tem uma pergunta embaixo, que essa eu não tenho a resposta, de verdade. Não tem nem slide para ela. Diz assim, observe a ilustração. À medida que você pensa a respeito, quais são os diferentes lugares que você poderia conseguir novos contatos? Pensando então que novos contatos são pessoas que eu desejo entregar uma parte da Escritura e que eu planejo voltar para eu me relacionar com elas. Pensando então nesse ciclo de influência, quais são os lugares que você poderia conseguir novos contatos? Eu preciso aqui de 5 respostas. A igreja pode ser um lugar que eu consiga novos contatos? Espera aí, a igreja pode ser? Pode.
Então coloque aí igreja, mas pensando em visitantes, não nos membros da igreja. Não vai perder tempo evangelizando membro de igreja, não. Preocupe-se com os visitantes. Membro da igreja, ele já está aqui dentro, ele se vira. Espera aí, aqui saiu uma orientação também. Na escola ou faculdade. Ok, lá atrás saiu, acho que posto de saúde, não é isso? E academia. Salão de beleza. Preenchemos aí os 5? Agora tem muitas outras opções. No seu trabalho, no seu consultório, no seu escritório, sabe? O seu médico que você vai ser atendido por ele. Em uma infinidade. No seu condomínio, na praça, enfim, no bar que você toma lá o seu refrigerante, come seu salgadinho, faz seu lanche final de semana. Você achou que eu ia falar outra coisa no bar, né? O irmão ali já me olhou com o olho desse tamanho. O bar também vende refrigerante, irmão, calma. Ok? Ou seja, lugares não nos faltam, não é verdade? A diferença é a forma. Volta comigo agora uma página. Aí você tem agora, eu preciso de 5 formas de conseguir novos contatos. Agora não é que tipo de pessoas, nem onde essas pessoas estão, mas quais são as formas que eu posso utilizar para eu abordar essas pessoas, colocar na mão delas alguma forma da escritura e de maneira que eu planeje voltar até essas pessoas. Preciso de 5 formas. Por mensagem. Que tipo de mensagem? Um folheto ou um papel. Então eu posso entregar um material impresso na intenção de voltar. Ok. Espera aí, redes sociais. Então eu posso mandar uma mensagem, usar os meus contatos, de maneira que eu planeje vê-los novamente. Ok. Foi falado aqui agora? Bazar. Então, fazendo uma ação social, eu posso criar um relacionamento para eu voltar a essas pessoas. Ok. Preciso de mais 3 ou mais 2. Fazendo uma caminhada junto com as pessoas, ou praticando um esporte. Ok. Uma tarde de lazer e um lanche. Ok. Convidando as pessoas para tomar um café com você. Não se convidando para tomar um café com alguém. Convidando a pessoa para tomar um café com você. Preferencialmente que você pague o café se você convidou. Então se organize para isso. Né? Porque eu queria tomar um café lá na sua casa. Né? Então, eu sei que no Nordeste a gente tem essa liberdade de relacionamento. Mas, né? Uma coisa, aqui a irmã falou aqui que me lembrou de uma outra forma. Levando um bolo para o meu vizinho. Sabe? Sem a intenção de tomar um café com ele. Eu faço um bolo e digo, querido, eu vim aqui, queria deixar aqui um bolo com você de presente. Sabe, fiz 2 bolos lá em casa, lembrei de você. Eu fui fazer uma analogia disso lá em Lagarto, né? A gente estava agora em Aracaju, no interior de Lagarto, falando, leva um cuscuz. O sujeito falou, mas cuscuz não, cuscuz é coisa pessoal. Eu falei, tá bom, então fica com seu cuscuz e não compartilha, mas cria uma outra forma. Então, há algumas coisas que nós somos mais apegados, que nós não queremos dividir. Ok, guarde aquilo que você não quer dividir. Mas crie maneiras, use a sua criatividade, e quando a gente começa a falar aqui, ideias e mais ideias vão surgindo. Então, eu começo a partir agora para uma prática viável, e uma prática fácil de ser realizada. A primeira coisa que eu preciso fazer com alguém, qual é mesmo? Vamos lembrar lá do texto. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Não. Primeira coisa, preparar. Deixa eu te dar um exemplo, vamos lá. No seu kit de material você tem esse folheto. Está aí no seu folheto. Olhando só para a capa do seu folheto, o que ele diz? Boas novas? Nova vida. E qual é a mensagem que tem aqui dentro, olhando para a capa? Só se você for o MacGyver da minha época que você vai saber o que tem aqui dentro. Você não leu. Quando a gente fala de se preparar, é justamente com coisas que parecem ser simples. Eu quero levar o folheto para eu entregar a alguém e fazer um novo contato, mas eu não leio o folheto.
Não é arrebatamento. Volta para cá. Eu não leio o folheto, o que vai acontecer? Eu vou estar despreparado. E eu perco uma oportunidade riquíssima. Vem cá, querido. Quando a gente vai entregar um folheto para alguém, chega aqui em cima um pouquinho. Você não tem vergonha não, né? Porque se tivesse, vai vir assim mesmo, a gente vai quebrar a sua timidez hoje. Queridos, geralmente, qual é o seu nome? Luan. Eu chego para o Luan e falo, Luan, aqui é uma mensagem de Deus para a sua vida, tá? E que Deus te abençoe. O Luan vai ler esse folheto? Às vezes sim. Às vezes sim. O Luan pode levar para casa e pode ler. Ou o Luan pode passar na primeira lixeira e jogar fora. Mas eu não quero ver o Luan de novo. Novo contato, não é isso? Então eu vou chegar e vou dizer, oi Luan, tudo bem? Como é que você está? Estava pensando em você, cara. Trouxe isso aqui para você. Isso aqui fala sobre a nova vida. Um novo encontro que a gente tem com Jesus é a expectativa realmente de nós vivermos uma vida abundante aqui e de termos esperança na eternidade. Então, cara, lê isso aí, eu acho que vai ser bom para a sua vida. E se você quiser, eu estou à disposição para a gente tirar uma dúvida, tá bom? Deus te abençoe. Vamos embora. O Luan vai para casa e ele vai ler o folheto? Às vezes sim, às vezes não. Semana que vem eu encontro com o Luan. A minha intenção é voltar a vê-lo. Semana que vem eu chego e Luan, como é que você está? Tá bom? Tudo tranquilo mesmo? E a semana foi boa? Leu aquele folheto? Sim, eu não sei se ele leu. Ok? A resposta dele, como um bom brasileiro, sim. Não é isso? Aí eu digo, pois é, Luan, aquele folheto realmente, que bom que você leu, porque fala sobre a nova vida que a gente tem em Cristo. Uma vez que a gente decide por Jesus, a gente tem vida plena aqui e esperança na vida eterna. Se ele leu, ele ouviu pela terceira vez. Se ele não leu, ele ouviu pela segunda. Conversamos sobre outra coisa, seguimos avante. Na outra semana, lembra que a carruagem às vezes é longa a caminhada? Vai caminhando com o Luan. Terceira vez, aí Luan, como é que você está, cara? Saudade de você, a gente tem muito tempo que não vê. Cara, até hoje eu não consigo esquecer aquela mensagem que Deus mandou te dar. Você leu aquele folheto, cara? Lembra do que fala? Que Deus nos deu a esperança de uma nova vida. E se a gente decide aqui, a gente tem plenitude de vida, mas tem esperança da eternidade. A graça de Deus demais. Aquilo é de Deus, rapaz, para a nossa vida. Quarta vez. Eu vou saturando, Luan. De forma simples, sim. Talvez vai dizer, gente, eu preciso ler o folheto. Ele vai dizer, eu nunca mais vou acelerar a carruagem. Vou comprar um cavalo novo. Mas é claro que essa fala está dentro de um contexto. Eu não encontrei com o Luan só para dizer isso. A gente foi tomar um café, a gente foi jogar uma bola, a gente está na caminhada, nós estamos lá no posto de saúde. Em meio a uma conversa, eu solto isso. Isso vai instigando no Luan a possibilidade de dizer assim, tem alguma coisa de Deus que esse cara está querendo fazer para mim. Porque eu já caminho com o Luan. Esse ciclo de influência que você tem, são pessoas que você já está avançado nessa carruagem. São pessoas que você... Fica aqui comigo, cara. Você é um bom sua companhia. Senta lá, cara. Obrigado. Sabe, nós já estamos um pouco mais avançados. A gente não se aproximou da carruagem agora, mas a gente já tem relacionamentos mais profundos. Porque às vezes é alguém da nossa própria família. Só que nós estamos chegando de uma forma muito afoita. Então chega com calma. Dá um dia uma palavra. No outro dia lembra daquela palavra. No outro encontro, conversa sobre aquele assunto, toca no assunto, permita-se ouvir em determinado momento o que ele vai dizer sobre o assunto para você dizer, ele leu, e ele entendeu isso, ou dependendo do que ele vai dizer, você vai dizer, poxa vida, ele não leu nada, ou não entendeu nada, então é alguém que eu preciso começar lá do início com ele. Então é difícil fazer isso com o folheto? Não. É difícil, por exemplo, abordar a menina do caixa da padaria com um folheto desse? Dessa forma? Não. Quem aqui vai comprar pão na padaria todo dia? Tu. Geralmente você vai no mesmo dia, no mesmo horário. E geralmente é a mesma pessoa que está no caixa. Você sabe o nome da pessoa que te atende do caixa da padaria? Nem sempre. Por que não? Você se relaciona todo dia. Então deixa eu te ajudar uma forma para você impactar a vida dessa pessoa do caixa da padaria. Você não sabe o nome, não é verdade? Amanhã você vai lá comprar pão com ela. E quando você chegar no caixa, você vai dizer, oi fulano, bom dia, tudo bem? Mas bom dia sorridente. Tudo bem com você? Ela vai dizer, sempre, vai dizer, tudo bem. Aí você vai dizer, olha, me desculpe, eu venho aqui todo dia, mas eu ainda não tive a curiosidade de perguntar o seu nome. Me desculpa. Ela vai dizer o nome. Você já abriu uma abertura, ela vai dizer o seguinte, alguém quer saber o meu nome.
compra o seu pão, vai embora para sua casa. Lá para terça-feira, quando você chegar na fila de novo, o que você vai dizer? Bom dia, Maria, Joana, Graça, João, não sei quem, como que você está? Tudo bem? Vai dizer, lembrou meu nome. Porque você acha que não, mas as pessoas percebem quando você dá a atenção devida. E chamar alguém pelo nome é a demonstração de que você realmente está dando a atenção que ela precisa. Porque você a identifica por quem ela é e não pela função que ela exerce. Ela deixa de ser a atendente do caixa para ser a Maria, o João, a Joana, a Graça, qualquer pessoa. Lá para sexta-feira, você volta de novo, a cumprimenta pelo nome, pergunta como que está, e se ela disser está tudo bem, você tem que dizer glória a Deus, porque eu estou percebendo que a semana inteira você está bem. Olha, eu queria deixar para você uma palavra que pode reforçar a sua alegria, porque você está bem, porque Deus tem te dado a cada dia a oportunidade de viver uma vida plena, e vai embora. Ou ela vai dizer, não está muito bem não, você vai dizer, poxa vida, ou você percebe, melhor ainda, você vai dizer, poxa, todo dia você está tão sorridente, hoje você está com um semblante sério, está tudo bem? Não, quero deixar aqui uma palavra de conforto e de esperança, e explica o folheto. Então assim, formas nós temos, oportunidade nós temos, sabe o que nos falta? Intencionalidade. Nós não somos intencionais no que fazemos, nós achamos que evangelismo é um dia específico, num local específico, quando o departamento da minha igreja marca. Não, evangelismo acontece todos os dias, porque é a razão da nossa existência. Nós existimos para glorificar o nome do Senhor, e não há nada que produza maior glória a Deus do que apresentarmos a glória de Deus para outras pessoas. Então está nos faltando só a intencionalidade. As formas você sabe, como você sabe, as pessoas você tem, a palavra é abundante, ok? Essa é uma forma.